Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Cripto Hoje, hoje dia 5 de janeiro. Tem algumas notícias interessantes para a gente poder falar. Primeiro que foi divulgada a minuta da última reunião do Fed ontem às 4 da tarde, então a gente vai passar um pouco mais sobre isso. E também alguns dados envolvendo corretoras, regulação de cripto e também a Binance, né, em específico, e a Uniswap também, sobre uma suposta falha de segurança que teria sido encontrada e tudo mais, né? Nicole, quer dar um bom dia pro pessoal antes da gente começar aí? E aí, galera, como vocês estão? Muito bom dia. E bora lá para os assuntos quentes de hoje, Carlos. Tá bom. É, Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês, pessoal. E acho que agora vocês estão vendo, tá? A primeira notícia aqui é que o SBF ele entrou com um pedido de inocência no processo dele, que está julgando se ele seria ou não culpado ali pelo caso da FTX, tá? É, por enquanto, isso aqui ainda não gerou nenhuma repercussão, nada de procedimento jurídico ali no caso mesmo, mas entra como mais um desenrolar assim desse caso e de se o SBF ele vai ou não ser julgado ali pelos crimes que ele cometeu, né? De fato, ele ainda continua sendo julgado e esse pedido aqui de inocência, inclusive, ele ainda tem tempo de ser retirado, né? Então, se os advogados dele chegarem à conclusão que, olha, isso aqui vai mais atrapalhar no caso do que ajudar aqui, então pode ser que isso não aconteça, né? Que esse pedido de clamar a inocência do SBF não vá para frente, tá? Mas é só mais uma repercussão aqui nesse caso que já está acontecendo há algum tempo, tá? E bom dia aqui para o pessoal que também está no chat aqui, dando bom dia para a gente. Agora vamos falar aqui de um assunto que é o avanço da regulação, tá? A gente teve duas notícias específicas, na verdade teve três, eu vou trazer aqui duas, de governos que estão apertando a regulação em cima do setor de cripto, tá? O primeiro deles é o governo de Israel, então vocês devem estar vendo aqui que eles propuseram a inclusão de cripto dentro das legislações que estão regulando as securities lá em Israel, né? Meio que colocar tudo dentro do mesmo pacote. Por que isso aqui é interessante? Porque a gente sabe hoje que securities, que incluem bens como ações, como alguns tipos de derivativos também, elas são emitidas dentro de uma regulação específica, enquanto que criptos, elas foram em grande parte emitidas, até mesmo por não serem securities, fora desse tipo de regulação mais específica, né? Então, aqui nesse caso, caso a gente veja mais governos tomando esse mesmo caminho aqui que Israel está tomando, a gente poderia ver mais governos enquadrando criptos como securities, e aí isso seria um péssimo sinal assim regulatório para boa parte delas, tá? Principalmente para criptos pagadoras de dividendos, por exemplo, assim, poderia gerar uma certa incerteza regulatória, pelo menos no curto, médio prazo, assim. No longo prazo, a tendência é que as coisas voltem a se adaptar, tá? Mas é uma tendência bem interessante de ver se outros governos também vão adotar. E a outra notícia aqui relacionada a isso é que uma agência criminal lá do Reino Unido também criou uma nova divisão focada em crimes com relação a cripto, tá? De novo, também nesse sentido de tentar prevenir que novos casos como a FTX aconteçam, que mais prejuízo chegue para os investidores, né? Uma terceira notícia que eu também não puxei aqui é que esse aperto regulatório ele também está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, fica cada vez mais claro para a gente que o próximo ciclo em questões internas no mercado cripto, né? Assim, melhor falando, o próximo ano ele vai ser marcado muito por essas duas características, né? A primeira é essa de você ter mais reguladores tentando apertar o cerco contra cripto, né? Tentando evitar que novas FTX aconteçam, mas no meio desse processo também a gente vai ver todo aquele debate acontecendo sobre transações sendo ou não censuradas, sobre quais são os limites do governo podendo impor as suas sanções dentro do universo de cripto. E a segunda tendência é essa de, né, que a gente já vem falando há algum tempo, de mais criptos ficando descapitalizadas ou então sofrendo nesse processo, deixando de existir, ficando sem dinheiro para pagar os seus desenvolvedores. Esse próximo ano provavelmente vai ser marcado muito por isso, né? Realmente é aquilo que a gente chama de um ano de acumulação dentro do mercado de cripto, um ano que tem com tendência de queda, de lateralização e com tudo isso acontecendo, tá?
Aproveitando Opa, pode esse, falar. esse assunto de regulação, o PJT está perguntando aqui quanto os depósitos na Binance, né, acima de qual valor você tem que declarar imposto, etc. E isso é menos sobre a Binance, mais sobre o governo no Brasil, a Receita Federal. E isso não foi divulgado, nem a data. Geralmente começa o imposto de renda em março, termina ali em abril, maio, mas ainda não temos a divulgação da data. No ano passado, as criptos estavam sendo declaradas como casas, bens, um carro que você tenha naquela aba de declaração, e valores acima de R$ 5.000 você tinha que declarar como um bem, né? Talvez eles mantenham essa decisão, mas ainda não tem divulgado nem data, nem específico sobre isso, como vai ser. E quando a gente tiver alguma notícia sobre isso, a gente pode trazer aqui para vocês, tá? Boa. Podemos passar aqui para o próximo tópico? Vamos. Esse daqui é bem interessante. Foi descoberta uma falha, né, uma falha crítica ali de vulnerabilidade no protocolo da Uniswap, tá? Essa falha ela foi descoberta por um que eles chamam de white hacking, né? Ou seja, por um hacker que ele está disposto a mostrar que essa falha existe para os donos do protocolo e aí ele recebe uma recompensa em troca disso, tá? Se eu não me engano, aquele recebeu $40.000 como uma recompensa por ter descoberto essa falha. Por um certo lado, mostra pra gente que, olha, o time da Uniswap ele foi capaz de resolver isso sem maiores problemas. Porém, não é um mar de rosas, né, digamos assim, porque ele também acende para a gente um alerta de, olha, será que o time da Uniswap estava sendo tão diligente assim com falhas antes disso acontecer? A profundidade do quão grave seria se essa falha ela fosse explorada, a gente ainda está investigando melhor para poder entender, né, o quanto que isso pode ou não afetar a nota, digamos assim, do time de governança da Uniswap, tá, nesse sentido. Então, fica um alerta, assim, não quer dizer que essa falha exista agora, ela já foi consertada, tá? Então esse perigo ele não existe mais no momento, mas para a gente poder avaliar o quanto que o time da Uniswap em termos de tecnologia e desenvolvimento continua ou não sendo um bom time para poder prevenir esse tipo de falha, vai ser bem importante a gente investigar isso aqui mais a fundo. Vamos lá então agora, tem algumas notícias com relação a volume de negociação de criptos e especificamente sobre a Binance também, tá, pessoal? Então, a primeira delas, também falando dessas tendências aqui que a gente teria para o próximo ano, né, e como que 2023 deve ser para o mercado de cripto, é essa daqui. Como é que fala, os flows, né, como eles chamam aqui, mas os aportes, melhor dizendo, de criptos em veículos de investimento em 2022, eles ficaram abaixo em níveis que só se via lá em 2018, né? Esse aqui é o gráfico que mostra isso, né? Então, essa parte azul ali do gráfico, ela mostra o quanto está entrando e o quanto está saindo nos maiores veículos de investimento de cripto, né, em termos de capital sendo aportado. E marcou justamente isso, um ceticismo maior do mercado e mostra pra gente que 2022 ele realmente está sendo um ciclo de baixa que é até diferente dos outros ciclos de baixa, né? Então, 2018 foi marcado em parte por isso, mas em 2018 a gente tinha muito menos infraestrutura sendo construída no mercado do que em 2022. Não só a gente tinha muito menos veículos de investimento, e aí, né, veículo de investimento como uma porta de entrada para o investidor conseguir alocar capital em um ETF, por exemplo, é, como a gente também tinha muito menos infraestrutura para o investidor varejo, tinha muito menos ecossistema formado no mercado cripto, e agora a gente está chegando em níveis que são iguais os daquela época, né? Mesmo com os fundamentos do mercado tendo melhorado muito, e em parte isso aqui tem a ver com o cenário macro que agora está acontecendo junto com esse ciclo natural do mercado cripto, que em 2022 não estava acontecendo, né? Então, o cenário macro ajudou a puxar ainda mais para baixo essa queda e também ajudou a ampliar esse ceticismo, né? Então, é só para a gente ter uma dimensão de como que 2022 está sendo um ano agressivo, foi um ano agressivo em termos de queda, tá? E isso daqui refletiu
de maneira muito forte em um fortalecimento da Binance, porque enquanto a maioria dos veículos de investimentos e no agregado eles sofreram outflows, né, ou seja, eles sofreram saques, a Binance, como um agregador ali de movimentações financeiras, ela foi uma das poucas ganhadoras nesse ano de 2022. E ele lembra muito o que acontecia nos tempos da Mt. Gox, né? Que a gente tinha uma única corretora e ela dominava 70% do volume de negociações que existia no mercado cripto. Conforme o tempo foi passando, a Mt. Gox sofreu aquele hack lá em 2014, a gente viu um novo florescimento de corretoras e corretoras que estavam se focando em mercados específicos, muitas das vezes, né? Então, algumas corretoras focando mais em atender o mercado varejo, outras focando em atender o institucional, algumas com mais ferramentas de derivativos, outras focadas no mercado spot, mas agora a gente está chegando em um ponto, de certa maneira, até perigoso e coloca o mercado em um risco sistêmico, em que a Binance está se aproximando muito daquilo que a Mt. Gox era no passado, tá? Porque ela está concentrando nela, agora que teve as quedas da FTX e o ceticismo com outras corretoras, igual a Crypto.com, a Huobi, a BitMEX, né? Ou seja, várias outras corretoras que passaram por esse ceticismo, tudo isso resultou em um fluxo muito grande para a Binance, né? Por mais que ela também tenha sofrido um pouco com isso, no agregado do ano de 2022, ela saiu muito bem. E é inclusive o que foi mostrado no relatório da Arcane Research, que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês, e que foi publicado na terça-feira, tá? Então, se vocês forem ver aqui a dominância da Binance em questão de volume de Bitcoin sendo negociado ali no mercado spot, vocês vão perceber que ele cresceu muito ao longo desse ano, né? Foi uma mudança de mais 47% que a gente teve no agregado. Então, a Binance ela está realmente se colocando assim, quase como um monopólio no mercado, e apesar disso, a gente ainda não acha que ela seja uma das corretoras mais seguras, principalmente por falta de clareza regulatória, tá, pessoal? Por mais que a Binance ela tenha se colocado nesse último ano em específico, entre as primeiras colocadas ali nos rankings de clareza regulatória e de segurança de custódia, ela ainda não tem um histórico tão forte de estabilidade no topo desses rankings quanto uma Coinbase e uma Kraken tem, por exemplo, tá? E apesar disso, né, a FTX também, ela também aparecia nesses rankings, né, como uma das primeiras colocadas nesse mesmo cenário, de uma recém-chegada nesses primeiros lugares. Então a gente prefere esperar um tempo até que isso se mostre mais estável e que a Binance tenha uma certeza regulatória maior. Sobre isso, já que a gente está falando de regulação e desse processo que acontece, né, com tudo isso que se passa, o Manuel perguntou, né, falando, pensando em investimentos, vejo o Ether como um risco semelhante ao Bitcoin, porém com uma simetria melhor. Qual a visão de vocês em relação a isso? Ultimamente essa tese tem sido questionada. E aí ele complementa falando, vocês continuam com a tese de que Ether poderá sair ileso dessa regulamentação? Tá, vamos ver aqui. Sim, então, vamos avaliar aqui, porque você fez muitas perguntas, né? Primeiro passo aqui, pensando em investimento, será que o Ethereum tem um risco semelhante ao Bitcoin? Depende de qual risco você está falando, né? Então, existem muitas teses de investimento diferentes para o Ethereum e para o Bitcoin, e eles têm riscos diferentes dependendo de universos diferentes e probabilísticos que a gente vai parar daqui a alguns anos, né? O Bitcoin, por exemplo, ele tem um ceticismo maior por alguns analistas, né, sobre qual que vai ser a sustentabilidade do modelo dele no muito longo prazo, né, já que o sistema deles de conseguir financiar, digamos assim, com taxas, ou melhor, com emissão de Bitcoin, os mineradores que garantem a segurança da rede, caso eles não consigam se manter só por taxas, não é um sistema variável, né? Então, caso a rede do Bitcoin passasse por um estresse absurdo, assim, em termos econômicos, teoricamente, eles teriam menos subsídios dentro da própria rede do que um Ethereum, por exemplo, que no longo prazo ele tende a aumentar a emissão de Ethereums, mesmo que temporariamente, caso a rede esteja passando por um estresse para poder manter a segurança da rede, né? Então, esse, por exemplo, é um risco que o Bitcoin no muito longo prazo enfrentaria mais do que o Ethereum. Agora, no agregado,
E nesse momento de mercado que a gente tem hoje, eu vejo o Ethereum com mais risco do que o Bitcoin, porque dentro do seu mercado, o Ethereum ele ainda enfrenta mais desafios até ficar com uma infraestrutura mais redonda, né? Até ficar com um produto mais completo. Então, de certa maneira, apesar do Bitcoin ele ter as suas limitações, ele também não se propõe a fazer boa parte das coisas que a Ethereum faz, por exemplo, né? Ele não quer ser uma boa cripto de contratos inteligentes. E até por esse motivo, ele enfrenta menos desses desafios tecnológicos de escalabilidade, por exemplo. Então, como o Bitcoin ele é muito menos complexo do que o Ethereum, o Bitcoin ele conseguiu resolver o seu problema de lentidão na rede e de taxas ficando muito caras, implementando uma segunda camada que é a Lightning Network. E as pessoas conseguem negociar nela e depois mandar esses dados para a blockchain do Bitcoin. Agora, a Ethereum, por ela ser muito mais complexa, quando ela passou a enfrentar o mesmo problema, que é um problema comum, assim, até em termos de desenvolvimento tecnológico, de redes de computadores, quando ela começou a ficar lenta, quando ela começou a ficar cara para os usuários, e ela criou essas segundas camadas, né, que foram sendo desenvolvidas no mercado, essas segundas camadas elas são muito mais complexas de serem implementadas, porque elas lidam com contratos inteligentes. Então, hoje, diferente da Lightning Network, que virou praticamente um monopólio como uma segunda camada no Bitcoin, na Ethereum a gente viu várias camadas surgindo porque lá o problema é mais complexo. Então, algumas camadas elas vão priorizar a compatibilidade com a primeira camada da Ethereum e vão sacrificar um pouco da rapidez e da velocidade, não só das transações, mas para poder confirmar elas na rede da Ethereum, enquanto outras segundas camadas vão priorizar um pouco mais questões que vão estar relacionadas com contratos inteligentes específicos que acontecem na rede da Ethereum, né? Vão tentar ser muito mais compatíveis, digamos assim. Então, o fato é esse, a Ethereum, hoje, na minha visão, né, ela é mais arriscada se a gente for olhar em um horizonte de menor prazo, digamos assim, porque ela se propõe a fazer mais coisa também, né? Não só porque ela seria em absoluto melhor do que o Bitcoin. O Bitcoin, ele também querendo abraçar menos o mundo, ele acaba se colocando nesse aspecto como mais seguro em alguns sentidos. Agora, quando a gente fala de assimetria, aí sim eu vejo claramente que a Ethereum ela tem uma assimetria maior do que o Bitcoin, porque se a gente for colocar os dois como commodities digitais, e aí a gente tem que olhar a oferta e a demanda deles, a Ethereum hoje ela é subprecificada com relação ao Bitcoin, mas ela tem fontes de demanda possíveis muito mais amplas e muito maiores do que o Bitcoin. Então ela pode ser utilizada para muito mais usos, né? Então, nesse sentido, fazendo uma simplificação, né, e deixando claro que existem todos esses pontos aqui que eu abordei, sim, a gente veria Ethereum com um risco um pouco maior, porém com uma assimetria maior do que o Bitcoin, tá? Principalmente esse ponto da assimetria, ele é muito mais claro. E só para falar aqui, né, um bom dia para todo mundo que está chegando, né, que a gente falou só no começo da live. E, gente, tem umas 260 pessoas assistindo e a gente tem poucos likes. Então, deixa seu like aqui, vamos chegar aí nos 200. E para falar da outra pergunta do Manuel, que é sobre se a gente acha que a Ethereum vai sair ilesa, né, dessa regulamentação, de tudo isso, né, o que pode acontecer com o Ether? Então, aí como eu estava falando, né, risco, a gente tem vários. Se a gente for falar aqui da regulação, aí já seria outro tipo de risco. Qual que é a grande questão ali de criptos hoje quando a gente fala da regulação? E ela é uma questão muito ampla, porque os próprios reguladores eles foram incompetentes em conseguir se adiantar com relação a isso, tá? Mas é principalmente se criptos vão ser consideradas securities ou commodities. De uma maneira muito simplificada, se forem consideradas commodities, isso é bom. Se forem consideradas securities, a gente pode ter uma dor de cabeça um pouco maior, tá? Isso é uma questão ainda muito simplista, como eu disse, porque a regulação ela não está tão clara. O Bitcoin, ele muito provavelmente vai continuar sendo considerado uma commodity. O Ethereum, até então, era predominantemente considerado uma commodity, mas com algumas questões do Proof of Staking, eles começaram a ser considerados por alguns reguladores como uma security. Ainda não é nada que bateu o martelo, mas é uma chance maior que ele teria de cair nesse grupo, tá? Então, sim, o risco regulatório em Ethereum seria maior, apesar de eu não considerar esse risco tão alto assim, igual muitas pessoas falam, viu, Manuel? O Cleverton tá perguntando, né?
tá falando que o Ether tem dono e se o dono morre ou o governo cai em cima, dá ruim, né? Então, o que a gente enxerga sobre essa perspectiva do Cleverton? O Ethereum não tem dono, viu, Cleverton? O Vitalik, ele foi o principal cofundador da Ethereum. Ele fundou, inclusive, né, junto com outras pessoas, apesar dele ter sido o principal ali, e ele não é dono da rede da Ethereum. Se ele quiser passar uma medida que, olha, a rede da Ethereum, a partir de agora, vai criar 1 milhão de Ethereums aqui na minha carteira porque eu quero, ele não pode fazer isso, não. Nem se o governo bater lá na porta do Vitalik e pedir para ele fazer isso, ele não tem esse poder, tá? Então, isso aí é uma percepção errada. O governo, ele não tem dono. Agora, O Ethereum. o Ethereum, ele não tem dono. Agora, caso o governo ele quisesse passar outras medidas em cima da rede do Ethereum, usando outros caminhos, aí ele teria sim algumas possibilidades, né? Por exemplo, tentar sancionar transações em cima dos validadores. Se a gente tiver uma concentração muito grande de validação em poucos players, igual corretoras centralizadas, aí sim o governo ele teria um espaço para poder conseguir fazer isso, tá? Então, existe essa flexibilidade, digamos assim, apesar de que isso ainda não está tão claro igual muitas pessoas acham, né? E a própria rede do Ethereum, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, se a gente for olhar no longo prazo, ao invés de olhar só para o dia de hoje, para burlar aqueles pontos de centralização e que podem significar falhas para ela. Então, da mesma forma que antes a Ethereum tinha uma concentração muito grande nos clients, que são os fornecedores de software para os validadores, e ela conseguiu diversificar isso ao longo do tempo, porque ela começou a ser muito criticada. Se a gente começar a ter ela sendo muito criticada por conta de eventuais concentrações de validação, e a gente for olhar para o investimento pensando no longo prazo, em assimetria, a tendência é que a própria comunidade do Ethereum se desenvolva e trabalhe para poder resolver isso por meios tecnológicos. Igual eles, inclusive, fizeram agora, né, depois dessa questão dos clients, e eles também fizeram com a questão dos relays, que são os fornecedores de softwares de MEV para os validadores. MEV, lembrando que é uma técnica que os validadores usam para poder ganhar mais. Então, os validadores da rede se concentravam em poucos relays que forneciam esse software para eles poderem ganhar mais, e esses relays acabavam sancionando as transações que o governo americano não gostava. A comunidade do Ethereum não gostou disso, eles começaram a trabalhar para resolver esse problema, e hoje a diversificação dos relays ela só vem crescendo, tanto que o número de blocos que censuravam transações da Ethereum também caiu nesses últimos tempos, né? Então, vamos sempre tentar olhar para esse filme, não para essa foto da Ethereum. Se surge algum problema e ele acaba incomodando muito a comunidade começa a trabalhar para poder resolver isso, até porque economicamente para Ethereum também existe uma perda se ela acaba ficando concentrada, porque aumenta o ceticismo com relação à rede. Muito bom. E tem uma pergunta aqui sobre. Bom, a gente estava falando sobre a Binance, né? E sobre tudo o que está acontecendo depois da quebra da FTX. E o Doug está perguntando, né? A Gênesis e a DCG podem ser a ignição da próxima queda? E primeiro explicar aqui o que são essas coisas, e aí talvez a nossa perspectiva sobre essa pergunta. Então, Gênesis e DCG, elas talvez sejam o maior ponto de falha possível que existe hoje no mercado. Então, quando a gente teve várias empresas de empréstimos quebrando, quando a gente teve a FTX quebrando, vários fundos de venture capital também ficando descapitalizados, isso gerou um tipo de efeito dominó, porque todas essas empresas elas estavam conectadas. E aí elas iam quebrando, iam liquidando empréstimos, jogando cripto no mercado, o preço de cripto ia caindo. Se o preço de cripto cai, mais empréstimos são liquidados, e aí mais cripto é jogada no mercado, e aí o preço de cripto cai mais ainda. A gente foi tendo aquelas cascatas de liquidação e aquele medo e o ceticismo natural que acontece, porque várias empresas estão quebrando, né? Então foi um efeito duplo que fez o preço de cripto cair muito. Hoje, talvez a DCG, que ela é um dos maiores grupos de cripto do mundo, ela é um grupo que concentra várias empresas, seja o maior ponto possível de falha para poder ter mais quebra e mais bitcoins sendo despejado no mercado. Porque a DCG, ela é dona da Genesis, que é uma empresa de empréstimos que quebrou,
E, entre outras empresas, ela também é dona da Grayscale, que tem o maior fundo de Bitcoin do mundo. Então, caso a Genesis ela tenha uma crise que contamine as outras empresas do grupo DCG, isso poderia também contaminar a Grayscale, e aí a DCG ter que liquidar os Bitcoins desse fundo da Grayscale para poder bancar o prejuízo das outras empresas do grupo, igual o caso da empresa Genesis. Então, pode ser um ponto de falha. Se isso acontecer, o mercado ele pode ter quedas maiores ainda, apesar de uma boa parte das quedas, elas mais agressivas, elas terem passado por conta de liquidações que já aconteceram, e aí agora o ceticismo do mercado já está maior, então menos gatilhos de liquidação acontecem, né, decorrentes de uma queda que poderia vir com essa quebra da Grayscale, né, por exemplo. Porém, é um risco sim, né? Mas até então a gente não tem visto esse risco ele se agravando mais, né? Apesar de terem alguns indícios ali, para a gente não faz sentido fazer uma movimentação pensando em uma eventual quebra dessas, porque ela ainda não está tão clara assim, e a Gênesis ela ainda continua buscando linhas de crédito no mercado e tudo mais, né? E existem empresas grandes que também estão olhando para isso, como é o caso da própria Gemini. Tá, o Xmico aqui, ó, tá pedindo likes. A gente não chegou ainda nos 200 likes e já temos mais de 300 pessoas assistindo. Então, por favor, deixe seu like aqui e ajuda a gente a alcançar mais pessoas sobre esses temas que estão acontecendo agora no mercado de cripto. Mas não só no mercado de cripto, né, Carlos? Também temos a macroeconomia americana e algumas notícias sobre o que vai acontecer provavelmente, né, nas próximas reuniões do Fed. Então, quais são as perspectivas que o mercado está tendo agora do que eles vão fazer? Vamos lá então. Pessoal, ontem foi divulgada a minuta do Fed, né? Ou melhor, a minuta do FONC, que é a reunião que eles desenvolvem lá no Comitê de Política Monetária e que é feito por membros do Fed. Essa minuta ela não trouxe grandes novidades para a gente, tá? Eles falaram ali, de novo, muito daquela tecla da inflação, né? Deixa eu compartilhar aqui. Eles bateram muito naquela tecla da inflação, como já era esperado, né? E falaram de uma flexibilidade um pouco maior que poderia acontecer nesses próximos aumentos das taxas de juros, apesar de que eles tendem a ser aumentos um pouco menos agressivos, né? Ou seja, aumentos um pouco mais brandos. Isso daqui gerou uma certa repercussão no mercado, então aumentou o número de pessoas que acreditam que o próximo aumento da taxa de juros pode ser de 0,5%, tá? Antes era quase que um consenso que esse aumento seria de 0,25%. Continua sendo a maior opinião, então ali 60% das pessoas, como vocês estão vendo aqui, ou melhor, 60% do mercado está apostando que vai ser um aumento de 0,5% na próxima reunião, ali em 1º de fevereiro, mas a gente tem 40% que agora acha que vai ser um aumento de 0,5%. Mas a verdade é que isso daqui, pelo menos dessa vez, não trouxe tantas revelações assim, tá, pessoal? O que vai ser bem importante é analisar os dados do desemprego americano, que vão ser liberados amanhã, e também os dados da inflação americana, que vão ser liberados dia 12. Então, esses 2 dias, eles provavelmente vão ser responsáveis por aumentar a distância entre essas duas barras aqui de apostas, digamos assim, ou então aproximar elas, ou até mesmo talvez aumentar a de 0,5% de aumento e diminuir a de 0,25%, porque eles são os dados mais importantes que o mercado está olhando hoje, né? Ou seja, desemprego, né, que vem junto com o payroll também, que é o relatório de criação de empregos, que vai sair amanhã, e, como eu disse, a inflação dia 12, tá? Vão ser os dados mais importantes aí, mas se a gente for olhar só para a minuta em específico, não teve tantas novidades assim. Boa. Tem algumas perguntas aqui que eu vou puxar da galera. O Márcio está falando sobre, mesmo sendo uma Layer 2 da Ethereum, vocês acreditam num crescimento exponencial da rede e do token Polygon? Sim, pode acontecer esse crescimento exponencial, mas dependendo de qual dos tokens exatamente capturar o valor de operações que estão sendo feitas na rede da Polygon, né? O que acontece? A pessoa ela acha a rede da Ethereum muito cara, ou então muito lenta, e aí ela vai para a rede da Polygon. E a rede da Polygon, de tempos em tempos, ela faz um checkpoint registrando as transações que aconteceram nela lá na rede da Ethereum. E dentro da rede da Polygon, as coisas são mais rápidas e são mais baratas, né? Aí, qual que é a questão?
aqui dentro você vai ter diferentes usos para o token da Ethereum e para o token da Polygon, né? Por exemplo, para a realização de staking, e esse staking, em parte, ele é realizado até mesmo na própria rede da Ethereum, ou para o pagamento de taxas, né? E ainda não fica claro isso para soluções de segunda camada no geral. Se daqui a 3, 4, 5 anos o token que mais vai capturar valor em uma solução de segunda camada vai ser o token da segunda camada ou o token da própria Ethereum, né? Então, nesse sentido, é um pouco difícil de falar o quão seria exponencial essa alta. Mas a tendência é que a Polygon, assim como outras soluções de segunda camada, se beneficiem muito com as próximas atualizações da Ethereum, né? Soluções de segunda camada e Ethereum, elas são, em um certo sentido, concorrentes por essa captura de valor, mas elas são muito mais trabalhadoras conjuntas no sentido de escalar Ethereum e de deixar o ecossistema da Ethereum mais redondo, né? Funcionando de uma maneira melhor, com menos fricção e tudo mais. Assim, lembrando que a próxima atualização da Ethereum que vai beneficiar muito isso vai ser a IP 4844, mas ela vai ser específica para rollups, né? A Polygon POS, a Polygon Sidechain, especificamente, ela não vai se beneficiar dela, mas a Polygon ela tem desenvolvimentos nos segmentos de rollups também. E aí rollups seriam, por exemplo, Optimism e Arbitrum, tá? Então é meio nebuloso, mas a tendência é que a Polygon se beneficie sim, mesmo sem a gente ter um ponto específico de até onde seria essa exponencialidade desses ganhos em Polygon, tá? Boa, tem o Gustavo aqui perguntando sobre o que a gente acha da DeFi Thor Chain Rune. E a Delphi Digital, que é uma research, um VC, né, bem relevante lá fora, né, nos Estados Unidos, a gente estava lendo, né, sobre o que eles achavam de Thor Chain, e eles falam que é uma DEX que conecta diferentes ecossistemas, né? E integrou com algumas wallets, além de ter uma wallet própria, né? Ela facilita para o usuário a integração, né, de todas essas wallets. E também, mais recentemente, né, como foi recentemente o caso da Trust Wallet. E essa é uma visão da Delphi Digital, né? Não é uma análise nossa, que eles falam que ela é uma boa cripto para facilitar a integração de ecossistemas e também facilitar a interface para o usuário final. Mas, e aí, a próxima pergunta também que a gente tem é sobre se a gente acredita que a Lightning Network é possível com a Lightning Network criar uma nova economia para o uso do Bitcoin. A Lightning Network, ela expande muito mais os usos que o Bitcoin já tinha no começo dele, tá? Então, ao invés de tentar expandir quais seriam os usos do Bitcoin, a questão era o seguinte: o Bitcoin ele foi criado no começo, principalmente para ser uma rede de pagamentos rápida, instantânea no sentido de confirmação da confiança que aquela transação foi realizada e incensurável. Aí a gente foi tendo o desenvolvimento do Bitcoin e ele começou a engargalar em certo sentido, né? Então, algumas coisas elas ficavam inviáveis pelo tempo de confirmação de bloco da rede do Bitcoin. Então, você não conseguiria pagar um cafezinho usando o Bitcoin, por exemplo, porque, olha, vai demorar muito para essa confirmação acontecer e a taxa que você está pagando pode ser mais cara do que o cafezinho que você está comprando. E aí veio a Lightning Network para resgatar aquele sentido que o Bitcoin tinha no começo. Ela não veio para criar uma coisa nova, ela veio para permitir que o Bitcoin ele continue sendo rápido, barato, para você conseguir utilizar ele no seu dia a dia, tá? Então, eu não vejo tanto uma nova economia surgindo em torno da Lightning Network, tá? Seria o uso que o Bitcoin ele já tinha o objetivo no começo, só que conseguindo continuar se expandindo por conta da Lightning Network. A Lightning ela não tem essa pretensão de fazer usos utilizando finanças descentralizadas, por exemplo, contratos inteligentes, nem nada do tipo. As iniciativas tanto nativas do Bitcoin, como foi o caso da atualização do Bitcoin Taproot, quanto da comunidade do Bitcoin, como foi o caso de algumas sidechains sendo desenvolvidas, e essas iniciativas que foram para a criação de contratos inteligentes na rede do Bitcoin, elas não foram tão bem sucedidas, digamos assim, tá? Não tiveram tanta adoção, então continua com aquele uso mais específico inicial, só que agora expandindo, né, tendo uma possibilidade de crescimento maior do que tinha antes. Bom, então,
quer falar mais uma coisa? Dar mais um recado para a galera aí, Carlos? Bom, acho que é só isso, viu, pessoal? Amanhã a gente não vai ter o Crypto hoje, a gente vai ter só o Casual Crypto, que vai passar a ser a nossa live única de sexta-feira, mas lá a gente também vai trazer todas as novidades do mercado para vocês, viu, pessoal? A gente se vê amanhã, então, nessa nossa próxima live e até mais. Tchau, gente. Bom dia.